Oi, mulher! Olha só, existe um problema que ele é muito sério e pode acontecer com as pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras. Qual que é a treta? Não é só náusea, não é só dor no estômago. O problema é a perda de massa magra, ou seja, a perda do músculo. Quando você perde músculo, você não está só emagrecendo, você pode estar enfraquecendo o seu metabolismo. Então, hoje eu quero explicar para você isso de uma forma bem clara. Primeiro, vamos entender como é que funcionam essas canetas. Então, medicamentos como Ozempic, como o próprio Mounjaro, eles atuam em hormônios intestinais que regulam a sua fome e a sua saciedade. O principal desses hormônios é o GLP-1. Esse hormônio, ele envia um sinal lá para o seu cérebro dizendo que você está hipersatisfeita e aí você para de comer. Além disso, ele interfere em sinais relacionados à grelina, que é um hormônio conhecido como hormônio da fome. Então, na prática, para você entender o que é que acontece, a pessoa sente menos fome. Ela realmente come menos. Só que, consequentemente, isso acaba enfraquecendo muito o metabolismo. Nos estudos clínicos, as pessoas elas conseguem perder entre 15 e 20% do peso corporal com essas medicações. Isso é bastante peso, é ciência. Só que agora vem a parte importante. Quando você emagrece, o seu corpo ele não perde só a gordura, ele perde peso corporal de uma forma total. E dentro desse peso existem vários componentes. Existe gordura, existe água, existe o próprio glicogênio e existe a massa magra. E a massa magra, ela inclui músculo, tecido metabólico, estrutura, que é muito importante para o seu corpo. E é aqui que mora a treta, meus amigos. Quando uma pessoa ela reduz muito a ingestão de calorias, o que acontece frequentemente é que essas medicações, quando elas acabam entrando no corpo, o corpo entra em déficit energético. Ou seja, o corpo começa a buscar energia lá nas reservas. E aí, se não tiver um estímulo adequado para poder preservar esse músculo, o organismo ele pode começar a usar também o tecido muscular como fonte de energia, que é o famoso catabolismo. Do ponto de vista fisiológico, só para você entender, isso é um mecanismo de sobrevivência. O seu corpo entra em modo sobrevivência, porque o seu corpo ele está tentando preservar a energia. Só que do ponto de vista metabólico, isso pode gerar várias consequências. Tem vários estudos sobre o emagrecimento que mostram que entre 20 e 40% do peso perdido pode ser de massa magra. Então, isso depende, claro, do estilo de vida da pessoa durante o processo. Só que isso significa que alguém pode emagrecer vários e vários quilos, muitos quilos mesmo, só que pode perder uma quantidade relevante de músculo. E o músculo, meu bem, minhas amigas, não é só estética. O músculo, ele representa o seu metabolismo. O tecido muscular é metabolicamente ativo. Ele participa do gasto energético diário. Ele ajuda na regulação da glicose. Ele melhora a sua sensibilidade à insulina. Ele protege as suas articulações. Ele mantém a funcionalidade física, ou seja, você levanta, você consegue ir ao banheiro sozinho. Tudo isso porque você tem músculo. Ou seja, o seu músculo, ele preserva a sua funcionalidade. Então, preservar ele durante o seu emagrecimento é fundamental. Agora eu quero que você pense em dois cenários. Vamos lá, no primeiro cenário, a pessoa ela usa uma caneta emagrecedora, ela reduz muito a ingestão alimentar dela e ela não faz treino de força. Ela emagrece. Só que parte do peso perdido vem do músculo. O metabolismo, ele vai diminuir. Aí, quando ela interrompe o medicamento, o risco de recuperar a gordura aumenta demais. Então, vamos pensar agora num segundo cenário. A pessoa, ela usa essa medicação, só que ela também inclui na vida dela treino, ela inclui uma dieta certa, uma ingestão adequada de proteína. E nesse caso, quando ela treina, o treino ele envia um sinal assim, ó, para a cabeça dela, para o corpo dela. O sinal é assim: esse músculo, ele é necessário. Mantém esse músculo aqui. E aí, quando o corpo entende que o músculo é necessário, ele preserva o músculo durante o processo da perda de gordura. E o resultado é completamente diferente. Então, em vez de a pessoa perder só peso, a pessoa melhora a composição corporal dela. Ou seja, ela reduz gordura e ela preserva a massa magra.
E é isso que muitas pessoas não entendem. O objetivo do emagrecimento, ele não deveria ser só você ir lá na balança e ver o número caindo, reduzindo. O objetivo deveria ser melhorar a qualidade do peso corporal. Ter menos gordura, ter mais massa magra e ter uma saúde metabólica maior e melhor. Por isso, aqui, a gente sempre fala, né, desses medicamentos para emagrecer, a gente sempre fala de músculo, a gente sempre fala de saúde, porque eu preciso lembrar você que o medicamento, ele pode ser uma ferramenta, e ele é mesmo, só que ele não substitui os pilares fundamentais do metabolismo, que é o treino de força, que é a alimentação equilibrada, que é uma ingestão de proteína adequada, que é um sono abençoado de Deus, adequado e consistência. Tem muito não, tem muito o que fazer. É sobre isso. Emagrecer de forma saudável não é apenas a gente só perder peso de forma rápida. É construir um corpo que consiga manter esse resultado a longo tempo. E para isso, preservar o músculo é uma das estratégias mais importantes, porque músculo protege o metabolismo. O músculo, ele protege a funcionalidade do corpo. E ajudar a tornar o emagrecimento muito mais sustentável, essa é a minha missão. Então, se você gosta desses conteúdos baseados em ciência, explicado de forma clara, aplicados à vida real, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu compartilho tudo que eu aprendi em 13 anos de profissão como personal trainer, 21 anos fazendo musculação, e falo sobre emagrecimento de verdade, massa magra, treino eficiente, saúde. E se você quer emagrecer sem perder massa magra, fortalecer o seu corpo, entender como é que o seu metabolismo realmente funciona, esse canal é pra você. Então, minhas amigas, já se inscreve aí, ó, no canal, ativa o sininho das notificações e me conta aqui nos comentários se você já usou alguma caneta emagrecedora, se você tá usando, se você gostou, não gostou. Me conta aí como é que você tem visto isso, se você perdeu muita massa magra, se você já fez uma bioimpedância para saber como é que tá a sua saúde física, sua saúde metabólica, se você perdeu músculo ou não, se você conseguiu comer ou não, passou mal, enjoou ou não. Conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.